Solo Leveling conta a história de Sandino, e em seu mundo começou a surgir portais que conectam o mundo real em um mundo de monstros. Os portais são classificados em I, D, C, B, A e S, sendo os portais A e S os mais difíceis. Quando um portal abre, os monstros dentro deles precisam ser derrotados em até 7 dias. Caso isso não ocorra, os monstros dos portais conseguem sair para o mundo humano. Após o surgimento desses portais, algumas pessoas começaram a receber poderes, os tornando capazes de derrotar os monstros. Essas pessoas são chamadas de caçadores e possuem a mesma classificação que os portais indo de E a S. O nosso protagonista é um caçador de rank E. Ele é conhecido como o caçador mais fraco. Até que um dia ele recebe um poder misterioso e um diário de missão e trilha seu caminho para se tornar o caçador de rank S mais forte do mundo. Caçador Sandino, o rank E, ignorando sua força e regeneração levemente anormais. É vergonhoso até lhe chamar de caçador. Estou sempre me ferindo e tive várias experiências de quase morte. Não faço esse trabalho porque gosto, mas preciso pagar as despesas médicas de minha mãe. Em um local de construção civil, caçadores começam a se juntar para invadir um portal, e entre eles está Sandino 1. Os caçadores comentam que ele é conhecido como o caçador mais fraco do mundo, o único que se machuca em portais de nível E. Após os caçadores se reunirem, eles decidem entrar no portal. Esse portal é de nível D. Dentro do portal, o caçador Sandino já está machucado. Os outros caçadores estão indo bem em derrotar os monstros sem muita dificuldade e o portal já está quase no fim. Após pouco tempo, parece que todos os monstros do portal foram mortos, e durante a batalha no portal, Sandino só conseguiu um núcleo mágico de rank E. Até que um caçador vê que ainda tem mais uma entrada. Aquela entrada é chamada de covil duplo e dentro dela existe um boss. O portal só se fechará se o boss for derrotado. Quando surge um boss, o correto é chamar a guilda e esperar por ordens. Mas com isso, os ganhos dos caçadores presentes iriam diminuir. Eles acabam fazendo uma votação e decidem eliminar o boss. Eles vão caminhando cada vez mais para dentro do covil, até que chegam até o salão do boss e entram nele. E acabam vendo que é uma sala cheia de estatuas, e eles começam a explorar o local. Eles veem uma estátua gigante e se perguntam se ela é o boss. Eles também encontram um círculo mágico, e depois encontram mandamentos inscritos e começam a ler. O primeiro diz: venere o Senhor, o segundo diz: louve ao Senhor, e o terceiro diz: prove a sua fé, e do nada as estatuas começam a se mexer, e depois a porta se fecha sozinha e todos ficam assustados. Um caçador decide ir embora, mas quando ele chega na porta, uma estátua o ataca, e os outros caçadores entram em pânico. A estátua gigante move seus olhos. O caçador Sandino grita para todos se abaixarem, e um raio sai dos olhos da estátua, e todos que não se abaixaram morrem. O caçador de rank mais alto ali presente acabou perdendo o braço. Sandino o ajuda a estancar o sangramento, e eles se perguntam que nível eles devem estar enfrentando. Eles relembram dos mandamentos e entendem que o Senhor deve se referir à estátua gigante. Um caçador tenta fugir confiando em sua velocidade, porém ele é atacado e morto, aumentando ainda mais o pânico do restante dos caçadores. O caçador Sandino percebe que as estátuas têm o poder de matar todos os caçadores, porém ainda não os matou. Então ele acredita que existe um padrão para as estátuas atacar, e se lembra dos mandamentos. O primeiro mandamento diz: venere o Senhor, e ele percebe que a estátua vai atacar quem não estiver curvado. Com isso, todos os caçadores se curvam para a estátua gigante e o brilho nos olhos dela se apaga. Por outro lado, ela dá um grande sorriso. O Sandino começa a pensar. Os outros caçadores se levantam e não são mais atacados, e todos pensam que acabou, menos o Sandino. A estátua começa a se mexer novamente, e os caçadores ficam assustados, e a estátua começa a caminhar. Sandino lembra do segundo mandamento, louve ao Senhor, e diz para eles orar. Um dos caçadores começa a orar. Porém, a estátua não para e acaba esmagando o caçador que estava orando. Sandino percebe que não deu certo, devido o caçador estar orando para o Deus errado. Os caçadores entram em pânico novamente e começam a correr. A estátua vai pisoteando quem fica para trás. Um caçador fica próximo à parede, pensando que está seguro. Porém, uma estátua menor acaba o matando.
Sandino se pergunta como ele deve louvar esse Deus que mais parece um demônio. Os caçadores estão em pânico, sem terem para onde fugir. Sandino percebe que tem estátuas segurando instrumentos e fala para os caçadores irem para perto das estátuas com instrumentos. E quando os caçadores chegam perto delas, elas começam a tocar e não atacam os caçadores. E quando todos os caçadores restantes ficam perto de uma estátua com instrumento, o segundo mandamento é cumprido. E após isso surge um altar no centro do salão. Primeiro os caçadores deduzem que é necessário um sacrifício. O líder do grupo decide ser o sacrifício, porém quando ele sobe no altar, eles percebem que não é disso que se trata. E percebem que todos têm que subir no altar. E após todos subirem, as portas se abrem sozinhas. Os caçadores se perguntam se podem sair agora, e do nada as estátuas começam a se mexer novamente. E eles percebem que as estátuas só se mexem quando eles param de olhar para elas. Até que uma caçadora resolve correr, e acaba conseguindo passar pela porta, porém a porta acaba se fechando um pouco. Todos acreditam que ela sobreviveu. Sandino deduz com base no terceiro mandamento: prove a sua fé, que aquela porta é uma armadilha, uma esperança falsa. Prove a sua fé significa que mesmo que esteja em meio ao perigo e ao terror, e com doces tentações, você deve manter a sua fé. Nesse tempo mais um caçador acaba correndo e passando pela porta. Sandino fala para os outros que não devem fazer isso. Se mais pessoas saírem, eles não conseguiram olhar para todas as estátuas e eles acabarão morrendo. O líder do grupo pergunta a Sandino se ele tem certeza disso. Ele diz que as pessoas que estão vivas é graças a ele ter conseguido resolver os enigmas até agora, e que ele mesmo só está vivo graças ao Sandino, mas ele fala que tem família e não quer morrer ali. E corre para a porta, e depois disso só sobra Sandino, um caçador e uma caçadora. De início, o caçador fala para Sandino fugir junto com a caçadora, porém a caçadora não consegue se mover e Sandino fala para o caçador fugir junto com ela dali, e assim ele faz. As estátuas vão a caminho de Sandino, que está sozinho no altar. Ele empunha uma espada e olha para elas e pensa em levar pelo menos um monstro com ele, porém ele logo é atacado. Ele fala que não quer morrer e pensa se ele tivesse só mais uma chance. Até que surge uma mensagem na visão dele, dizendo que ele completou todos os requerimentos necessários para uma quest secreta, a coragem do fraco. Um novo aviso surge informando que ele adquiriu o direito de se tornar um jogador, e pergunta se ele aceita. Após isso ele se torna um jogador. Ele acorda em um quarto de hospital e se pergunta se tudo aquilo foi um sonho, e logo chega 2 inspetores da guilda e informam a ele que 6 pessoas sobreviveram ao covil duplo. E quando a guilda chegou ao local, só havia o Sandino deitado no altar. Não havia nenhuma estátua que os outros descreveram. Os inspetores acreditam que o Sandino recebeu uma ascensão dupla. Há relatos de caçadores que foram direto do rank C para o A e do B para o S após receberem uma ascensão. Eles mostram um detector de poder mágico ao Sandino e pede que ele coloque sua mão. Porém, o medidor só mede 10 de poder mágico. Até mesmo o mais fraco do rank possui 60. No final, eles dizem que suspeitaram dele sem necessidade. Após os inspetores saírem, o Sandino fica surpreso por eles não terem visto o aviso que estava acima dele. E ele percebe que é o único que consegue ver essas mensagens. Sua irmã chega no quarto e diz que ficou muito preocupada com ele. Após isso, ele verifica a mensagem do sistema, e a mensagem diz que a quest diária preparando-se para ficar mais forte chegou, e surge uma lista de tarefas que ele tem que fazer, e caso não faça, ele sofrerá penalidades. Ele acaba deixando a lista de tarefas de lado e vai dormir. Passa um tempo e ele acorda com um aviso de penalidade por não completar a quest diária e com isso, ele é teletransportado para a zona de punição. Ele está em um deserto e se pergunta que lugar é aquele. E quando ele percebe, começa a surgir monstros e um novo aviso informando que ele tem que sobreviver até o tempo de 4 horas acabar. Ele começa a correr dos monstros. E ele acaba correndo até acabar o tempo, e retorna para seu mundo, e surge um aviso que ele completou a quest e possui recompensas a receber. Após esse dia, ele leva a sério suas missões diárias, e de acordo com as missões que ele vai completando, e vai ganhando recompensas e ficando mais forte. Ele percebe que funciona como um jogo, ele possui estatísticas e habilidades e precisa ir evoluindo. Ele acabou recebendo como uma de suas recompensas uma chave para uma dungeon de rank E,
Ele usa a chave e entra na dungeon. E surge um aviso informando que ele só poderá sair da dungeon após matar o chefe ou usar um cristal de retorno. Com isso ele começa a explorar a dungeon e começa a surgir monstros. Os monstros atacam, e ele acaba percebendo que seu corpo está mais leve e ataca o monstro. Porém o monstro ainda não morreu. E ele começa a ficar em desvantagem e o monstro o ataca cada vez mais. E ele pensa que se pelo menos tivesse uma arma, e lembra que agora possui um inventário, e dentro do inventário possui uma espada que um caçador deixou cair no covil duplo, e com ela, ele consegue derrotar o primeiro monstro e subir de nível. E começa a surgir mais monstros, e ele vai upando seu nível e conhecendo suas novas habilidades. Até que ele encontra o boss daquela dungeon, e sua espada acaba quebrando e ele percebe que ainda é fraco. E tem muitas dificuldades durante a luta, ele pensou que tinha ficado mais forte, mas ainda lhe falta força. Ele pensa quão forte ele ainda precisa ficar, e se lembra de seu passado, de ser chamado de o caçador mais fraco. E em todas as dificuldades que ele passou por ser fraco, ele precisa ficar mais forte e enfrenta o monstro com determinação, até que com muito esforço, ele consegue derrotá-lo e receber as recompensas. Entre as recompensas ele recebe uma adaga. Por ele ter derrotado o boss, ele volta para seu mundo e um soldado o aborda, e diz que foi aberto um portal próximo dali e que ainda tem um grande monstro de pedra vivo. Chegando até o local, ele vê vários caçadores enfrentando o monstro, que é um boss de rank D. E entre os curandeiros ele vê sua amiga, que estava no covil duplo com ele. Ele pega a espada quebrada em sua mão e a lança com força no monstro e acaba o derrotando com um único golpe. Após o ataque ele sai do lugar sem chamar atenção, ele pensa que o boss devia estar com pouca vida para cair só com um golpe, mas na verdade suas estatísticas de jogador já estavam mostrando resultados.